Existe um texto, segundo aos Coríntios 4:7, eu vou ser muito rápido agora, segundo aos Coríntios 4:7, que diz assim, coloca na tela, segundo aos Coríntios 4:7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vamos ler novamente juntos agora? Vamos lá? Mas temos este tesouro. Aleluia. Quantos podem glorificar já estão entendendo? Quando Jesus foi para o céu, ele disse para os discípulos: não vos deixarei órfãos. Ele: não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar com vocês um penhor, algo de valor, algo muito valioso. E ninguém imaginou o que era. E Jesus disse: o que eu vou deixar com vocês é o que tem mais valor em todo, escute isso, universo. Em todo o universo da criação de Deus, nada é mais valioso do que esse tesouro que a Bíblia fala, o penhor. Penhor porque é uma garantia. É como se Jesus dissesse: eu vou deixar com você esse tesouro, para que você saiba que eu vou voltar para te buscar. Eu não vou te deixar aqui desse jeito. Eu vou por um tempo, vocês vão sentir saudade, vocês vão se lembrar, e às vezes vai parecer que eu estou demorando, mas eu vou deixar algo. Todas as vezes que vocês olharem para aquilo, vocês vão dizer: ele vai vir para buscar esse algo, porque é dele. E o que eu vou deixar com vocês, os apóstolos, os profetas, os reis, os sacerdotes, todos eles desejaram, mas não tiveram na plenitude como vocês. E ele estava falando do Espírito Santo. E Paulo vem aqui nesse versículo e diz assim: temos, essa palavra temos, do grego echo, significa ter, manter ou guardar. Paulo diz aqui nós, ele usa o plural, ele não está falando que eu tenho, ele está dizendo temos, e está se referindo a toda a igreja. Ele está dizendo nós temos. Ele diz assim: este tesouro. Essa palavra tesouro, tesauros, é um cofre, uma câmara de tesouro, como você vê nos filmes. É a mesma palavra usada para isso, é a mesma palavra para grandes riquezas, fortunas são guardadas. Então um cofre, essa palavra tesouro significa isso, um tesouro incalculável. Então Paulo diz assim: nós temos um tesouro incalculável, não dá para mensurar ao seu valor. É o que ele está dizendo nesse versículo. Em vasos de barro, diga em vasos de barro. Esta expressão, vasos de barro, você que constrói, quando você vai construir, você tem lá o piso de primeira, de linha de exportação, você tem o B, você tem o C, e eu acho que tem até o refúgio. Tem vários níveis de piso. Então, esse vasos de barro é o pior dos piores. É aquela argila defeituosa, é aquela cerâmica com problema, é aquela que ninguém põe como está aquele vaso ali, como está esse aqui o adorno, a tampa, mas é aquele pior dos piores. Quem está entendendo, diga aleluia. E Deus marcou X do seu tesouro incalculável para guardar dentro deste vaso. E aí ele disse em vasos de barro. E ele explica por quê. Para que ninguém se engane,
que eu não te escolhi porque você tem alguma coisa que eu queira. Eu só te escolhi porque eu te amo profundamente. Por isso, você pode fazer obras sociais, caridade, viver martirizando a sua vida, morrer como mártir até, em obras sociais, ajudar os pobres, ajudar os necessitados. Você pode fazer isso, mas se você não aceitar Jesus, você não vai para o céu. Se você não aceitar Jesus como seu Salvador, esse tesouro não será depositado em você. Você pode dizer, como muita gente diz: eu não faço mal a ninguém, eu trabalho, eu cumpro as leis, eu sou uma pessoa boa, eu tento fazer a minha parte. Também não vai para o céu, nenhum de nós, por causa disso. A Bíblia diz em João 3,16, vamos dizer: porque Deus... para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Olha o verbo, você não vai ter. A vida eterna é depositada em você agora, em vida. Não adianta orar para defunto, não adianta purgatório, isso é mentira, isso não tem na Bíblia. Seu destino eterno é decidido hoje, agora, em vida. É o que a Bíblia diz. Ninguém é capaz de comprar, senão só os ricos comprariam. As indulgências e tantas outras baboseiras que já passou pela história. Mas a Bíblia mostra, irmãos, que nós temos o tesouro, está num pote de barro, um barro humilde, um vaso feio, um vaso não de cristal, não de prata, não de ouro, mas de barro. E Deus botou o que tem mais precioso no universo em você, dentro de você. E quando é que Deus colocou esse tesouro dentro de nós? É o texto de Efésios que lemos, que ele disse o seguinte: depois que ouvistes, diga ouvir, a palavra da verdade, o evangelho, Efésios 1,13, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido. Quando você crê, só no momento que você crê. Já teve gente que creu em Jesus na Maquê de Sapucaí. Já teve gente que creu. Teve um homem que falou comigo: eu estava num motel, pastor. Eu estava num motel, conheço a verdade, mas ali eu me arrependi de verdade. E eu vi a face dos demônios ali naquele lugar, com droga, com tudo de ruim ali naquele lugar. Mas ali eu criei, e naquela hora eu senti que eu fui visitado por Deus naquele lugar. Só acredita? Claro que eu acredito. Pessoas são visitadas nos lugares mais escabrosos, porque Deus reconhece não seu nome, não seu título, não sua família, não quem você acha que você é. O que Deus reconhece é só um coração que crê nele. E você sabe o que significa crer, segundo esse texto? Quando você crê, o Espírito Santo entra em você, há uma infusão. Quando você crê, o Espírito Santo vem em você. Então, pastor, quem não crê não tem o Espírito Santo? Não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é de uma igreja, o Espírito Santo não é de uma religião, o Espírito Santo não é de uma pessoa, é de Deus. Aliás, ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força, uma energia. Não, o Espírito Santo tem desejo, o Espírito Santo tem vontade, o Espírito Santo tem sentimento. Diz a Bíblia que ele sente ciúme de você. Ciúme de você. Ele sente sua falta. Ele sente sua falta de estar com ele, conversando com ele, vivendo com ele. Ele não te abandona, nem um minuto sequer. Depois que ele veio, quando todo momento, em todas as horas, e principalmente nos momentos de luta, ele está com você. Ele está comigo, ele está conosco. Só que as pessoas querem sentir o Espírito Santo, ver o Espírito Santo, perceber o Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo, usando os sentidos físicos. Fato, paladar, tato, tal, os sentidos. Nós somos treinados para viver no mundo natural.
Nós somos treinados para viver e responder aquilo que vemos e aquilo que percebemos. Mas o Espírito Santo é diferente. Diga aleluia. Aleluia. O X do tesouro está marcado no seu peito, na sua cabeça. É algo valioso e você às vezes não está se valendo disso. É por isso que eu estou falando. Paulo disse: nós temos um tesouro. Nós temos algo que o mundo não conhece, que as pessoas buscam através de livros de magia. Está na moda a magia. Então o jornal ensina a fazer mandinga, magia, feitiço. Os Harry Potters da vida, as feiticeiras e tanta coisa. Está na moda. Isso nos países de primeiro mundo, porque em países de terceiro mundo como a África, isso já é vivenciado na cultura. Por exemplo, lá em Moçambique, quando eu fui, eu fiquei hospedado numa casa e na frente era o palácio do governo, lindo, vigiado por soldados armados, com metralhadora. Mas aí ele disse para mim: o governador não mora aí. E o governador, antes desse mandato, também não morava aqui. E lá, uma ressalva em Moçambique, na cidade de Beira, precisamente eu estou falando, os governos lá é quase como uma monarquia. Os governos lá é quase uma dinastia. É esse sistema que eles já estão no poder há 20 anos, 30 anos. Uma corrupção generalizada, uma pobreza terrível. O país foi varrido por uma guerra civil. É comum você sair na rua e ver tanque de guerra todo enferrujado, aquelas metralhadoras daqui e ali, antiaérea, para aviões, toda enferrujada, já ninguém nem brinca mais. Você vê, e você anda na rua, você vê pessoas dilaceradas, sem perna, porque a guerra civil é a pior guerra. Lá não tem arma. Então como que hoje os assaltantes assaltam com facão? Eles assaltam com facão em alguns lugares, não tem arma, revólver. E você vai naquele lugar e você vê essa catástrofe ambulante da guerra civil, de destruição, de morte. E o feitiçaria imenso, pobreza, bairros que não tem fim, de papelão, de caixa de sapato, de pedaço de madeira. E aí você anda na rua, você vê bandos de bode e cabras, bando, um monte, gordas, bonitas. E eu disse: de quem são? Ele falou: de ninguém. Mas por que você não pega, cria uma manada coletiva, cria um monte, põe um monte aqui? Ele disse: não, pai, ninguém encosta, ninguém pega. Quem falou isso para mim é um pastor que esteve aqui na igreja Vida. Nós trouxemos ele na época, apóstolo Mário Casquinha. A igreja dele tem milhares de membros. Quando se reúne lá não é assim não. Eu preguei lá já em 2 anos. É tipo uma rinha a céu aberto. Tem as arquibancadas assim. E gente. E as mulheres vêm com criança, Sérgio, como a sua pequenininha. Passa 2, 3 dias, 4, 5 dias nos congressos. Ninguém come. Eu falei: mas como? Ele falou assim: nós não temos condição de dar comida a essa gente. Eu falei: não, mas nós temos que fazer alguma coisa. Ele falou: não, eu vou fazer um quissuque e pão e vou dar para essas mães. E elas não trazem barraca, elas não trazem colchão. Pastor, elas tiram um paninho mais fino do que o meu terno, onde eles amarram a criança aqui atrás, faz aquele nó, você sabe o que eu estou falando. E aí forra aquilo ali e deita aquele monte assim. Fiquei olhando aquilo, mas pessoas sedentas. Pastor, quando começa o louvor dura mais de hora. Quando começa o louvor, senhores, senhoras, jovens, eles começam a dançar aquela dança que só o negro sabe fazer. Só o povo da África, aquelas danças lindo. No primeiro momento você é estranho, você está acostumado com o Ocidente. Mas aí daqui a pouco você começa a perceber o gingado, o jeito, e você fica ali, sabe? Daqui a pouco você está te filmando aqueles meninos dançando, aqueles senhores. E meu irmão, uma glória de Deus. Os cultos acabam lá para as 11 horas da noite. E quando fala em manifestação de demônio, um monte manifesta. E aí eu disse: por que vocês não pegam essas cabritas, esses bodes? Ele disse: Senhor, porque isso aí foi feito trabalho de bruxaria neles. Ninguém tem coragem. Ninguém pega, porque passa fome e tem medo de pegar. Mas não é 1, nem 10.
É centenas e centenas em grupos, em toda parte da cidade. Eles vão para lá, vêm para cá, ninguém pega. Ele disse para mim, o apóstolo Mário Casquinha, na oportunidade, ele disse: nós compramos aquele terreno, e daqui a pouco houve um burburinho na igreja e na cidade, dizendo que eu ia morrer. E eu perguntei por que eu ia morrer. Porque a bruxa da cidade, isso na cidade de Beira, ela disse que eu não passaria de tantos dias de vida, que eu morreria, porque eles acreditam em bruxaria, mais do que no poder de Deus. A maior parte da população, a população teme aquilo, sabe, irmãos? Esse é o estado que eles vivem. Essa cidade de Beira é uma cidade que ela não é a capital é Maputo, se não me falha a memória, mas era uma cidade esquecida à beira-mar. E essa igreja começou, essa cidade é a cidade onde a Valnice Milhomes há muitos anos tinha igreja. Inclusive eu conversei com o pastor Dimo e preguei na igreja dele, um homem desse tamanhozinho. Ele pastoreia, eu acho que era 13, se não me falha a memória os números, mas é coisa grande. 13 igrejas, um homem só. E ele foi o primeiro aluno a se formar, alguma coisa assim, da Valnice Milhomes, quando ela esteve lá na cidade. E ela implantou o seminário. Quem sabe o que eu estou falando aqui? A Valnice, todo mundo sabe? Essa pregadora do Brasil. Ele foi, e eu falei: mas como que o senhor pastoreia? Ele me levou numa igreja. Quando nós chegamos na igreja, irmãos, assim, eu e o irmão Roberto e as pessoas estavam conosco no carro, não tinha estrada, era um capoeirão alto assim, de mato assim. Ele falou: vai por aqui. Eu falei: mas como que eu vou por aqui? Não tem estrada? Ele falou: não tem, é aqui mesmo. Literalmente nós saímos assim sem ver, praticamente entrando dentro do mato com aquele carro. Quando nós chegamos num lugar, tinha uma igreja realmente. Irmãos, quando o culto começou, pastor, mas brotou gente, mais gente, que aquilo saiu do meio daquele lugar lá, foi saindo gente, menino, a igreja lotou, e eu falei: como que o senhor pastoreia 13 igrejas, o senhor sozinho pastoreando? Não tinha uma bicicleta, e não era igreja, era uma aqui, outra em Guarapari, a outra não sei aonde, eram assim lugares longes. Eu falei: como que o senhor faz isso? Queria saber. Esse homem ensinando a palavra, um homem cheio de fé, rapaz, um homem arrojado desse tamanho, um homem de terno, gravata, um sol da África, e ele pregando o evangelho ali, vivendo o evangelho, e a nação infundada, e eles acham que os tesouros são essas coisas. E aí sabe o que aconteceu com a cidade de Beira? O pastor Mário Casquinha começou a pregar o evangelho, o Valnice lá atrás, outras igrejas, eles acharam minério, tesouro na mata, e a cidade escolhida para escoar foi justamente essa cidade. E quando eu fui lá, a cidade estava mudando, a prosperidade chegando. Esses congressos duravam uma semana. No dia que eu fui um dos pregadores, tinham 12 nações, canadenses, americanos, australianos e não sei mais quem, 12 nações, e as nações adorando, todo mundo junto, chineses, japoneses ali na cidade de Beira, atraindo multidões, o evangelho curando na terra, o evangelho curando. Irmão, você já via carros, muito carro velho, mas carros novos, o comércio é todo árabe. Os muçulmanos vão para lá e criam aquelas mesquitas deles e dão filantropia, escravizam com a coisa, e eles vão conquistando e doutrinando as pessoas. O evangelho chega e começa a quebrar essas cadeias, sofismas, e gente sendo salva. Eu fui numa igreja que ela era daqui na bateria mais ou menos, não tinha chão, era terra, e ali eu fiz questão de ir. O pastor falou comigo: eu quero que você vá lá, pastor, para pregar lá. Ali era um terreiro de macumba, pastor. E eu fui ao banheiro. O banheiro a céu aberto, uma fossa. Ela não tinha 1 metro, ela tinha 2 palmos. Bichos, uma miséria. E essa mulher se converteu. Quebraram todos os santos, todas as imagens, e ela se converteu a Jesus. E não faltou ameaça de morte, mas Jesus protegia ela. E ela se tornou a pregadora, a pastora daquele lugar. Deus me deu o privilégio de vê-la. Eles com aqueles atabaques e aqueles instrumentos faziam louvor, e todos dançavam, ninguém ficava parado,
todos se expressavam. E eu ficava olhando e falava: meu Deus, nós temos todo o conforto, todo o luxo que pode se ter, e a gente bota tanta dificuldade. E eles ali adorando a Deus, sabe, irmãos? Mas o que me encantou ali foi isso, que Deus foi, quando aquelas pessoas se convertiam, Deus entrava dentro delas, Deus ia mudando a mentalidade delas. Tinha um rapaz que chamava-se Carlos, Deus queira que ele esteja vendo, eu não me lembro dele mais, já faz alguns anos, muitos anos. E esse rapaz falou para nós, eu tive lá 2 anos, e ele disse: minha vida mudou completamente, a minha vida, minha história mudou com a chegada do Evangelho. Ele foi nosso motorista para dirigir lá. Você não pode ficar em hotel, nenhum pregador fica em hotel, ninguém fica, você fica na casa dos irmãos, porque as prostitutas invadem o hotel à noite, e elas querem ter sexo, e querem, sabe, para evitar constrangimentos, porque elas têm uma vida miserável, quase escravizante. Então, se ela tem relação com um homem de qualquer outra nação, ela se realiza. Então ela quer sair daquela vida, daquela pobreza a qualquer custo. Nem é que ela gosta da pessoa, não, ela não suporta mais. Então há muita AIDS lá, se chama SIDA. É o nome que os continentes africanos e outros lugares, muita gente aidético, muita gente, até mesmo as pessoas que não são crentes, quando vão trabalhar em empresas, eles são avisados: olha, se tiver relação, não tem relação, sem proteção, eles são falados isso. Olha a cultura. Mas eu sei que nessa igreja que eu fui, irmãos, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, multidão de gente aceitando a Jesus, Deus mudando a história. Porque quando esse tesouro que as pessoas ficam, sabe, irmãos, as pessoas ficam procurando tesouros, riquezas, e elas se enganam. Umas vão atrás de dinheiro, outras vão atrás de fama. Irmão, fazem qualquer coisa por fama e dinheiro, muda até o sexo, muda qualquer coisa, faz qualquer coisa, é o que esses artistas fazem. A grande maioria deles não tem temor de Deus, não tem conhecimento da palavra, não sabem de nada, mas eles têm ditado e manipulado em nossa nação há anos e anos, através das suas novelas e das suas muitas mentiras. Mas Deus botou em você o Espírito Santo. Tem hora que você tem o Espírito Santo, você fala assim: eu não sei explicar, eu não sei falar para você, mas é como se o Espírito Santo estivesse dizendo: não vale, não faça isso, é lícito, é permitido, mas o Espírito de Deus está dizendo que isso não é para mim. Ah, mas fulano fez e é benção. Pode ser para ele, mas eu tenho uma voz aqui dentro, aleluia, uma voz silenciosa, suave. Quantos reconhecem a voz do Espírito Santo? Digam amém. Então, às vezes na agitação do dia, na correria, você não consegue perceber o Espírito Santo. Mas você sabe uma das coisas que a gente ouve muito, por exemplo, às vezes a gente prega 2, 3, 4 vezes na semana. E quando você prega em outros lugares, é fácil, né, pastor? Tem vários pastores aqui, é fácil. Porque você prega um sermão aqui, pega esse esboço aqui, prega ali, prega lá, tudo bem. Mas quando você prega na mesma igreja, é difícil. Você tem que mudar o sermão, pelo menos mudar o texto, tem que estudar um pouco, e gasta horas. Mas tem hora que não vem, irmãos. Quem é pregador aqui, pastor, sabe, mesmo nos anos, mesmo todos esperando, não vem. Meu Deus, está chegando sábado, e eu passei a semana toda cavando. Você vai, cava um texto, faz um esboço, estuda as línguas originais, lê um comentário. Não é esse. Costuma chegar aqui, não é esse. Em cima da hora, você tem o esboço pronto, mas não é esse. Aí às vezes a gente para tudo, fala assim: eu vou fazer uma caminhada. Bota um tênis, uma bermuda, um boné, uma camiseta e sai caminhando despretensiosamente. Vem a revelação, vem a direção de um negócio seu. O Espírito Santo está esperando que você se acalme, que você confie, que você se aquete. Entende? Que você relaxa. Às vezes a sua alma
Você está agitado, nervoso, preocupado. E o Espírito Santo fala assim: ei, 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 vem cá que eu tenho um remédio para isso. Dá uma paradinha aí, desliga o telefone. Ei, dá um tempo, vem cá. 10 minutinhos, senta aqui. Põe a Bíblia no colo, abraça a Bíblia. Tem hora que a gente não tem nem palavras para falar. A gente não sabe nem falar, o que falar. A gente fala: Deus. Tem hora que só escorre lágrimas. Você sabia que Deus sabe ler lágrimas? Deus lê suspiros, Deus lê gemidos. Mas você não para. Você pega o telefone, fala com a parente, fala com a amiga, conta para todo mundo, fala de novo, e fica remoando aquilo, e anda para lá, e daqui a pouco a sua agenda não para. Você acorda, eu tenho que tomar café, mas eu tenho que correr lá para fazer isso, tenho que correr aquilo, e vai passando, a vida vai passando. E agora nós temos o bendito do telefone celular, que é uma grande bênção. Mas, irmãos, às vezes a gente vê pessoas que ficam conectados 24 horas conectado, dorme com ele na cama, dorme do lado, pega a primeira coisa que pega e tal. E isso de certa forma está nos dominando, está dominando, e o Espírito Santo está dentro de você dizendo: ei, ei, ei. A Bíblia diz assim: não apagueis o Espírito Santo. Não é que ele possa ser apagado no sentido literal, porque ele é Deus, mas ele pode se apagar na sua vida, porque se você não se alimentar das coisas espirituais, às vezes você está sofrendo lutas e tentações porque falta você alimentar-se da palavra. Tessalonicenses, capítulo de número 5, a palavra de Deus disse, ela diz: regozijai-vos, orai sem cessar, aleluia. Ele vai dizendo aqui, ele fala conosco: julgai todas as coisas, abstém-vos de toda forma de mal. Ele vai falando, orai sem cessar, e quando chega no 19 ele diz: não apague o Espírito de Deus. Você tem algo, eu quero encerrar agora. Você carrega algo na sua vida muito precioso. Você precisa de um guarda-costa, de um segurança pessoal. A palavra parácletos significa que ele é isso para você. Você precisa de um conselheiro, é o que ele é para você. Amigo. Como algumas pessoas sentem falta de amigos, porque esse mundo robotizado e agitado nos rouba amigos. A gente tem muitos relacionamentos, mas está mais no nível de colega do que amigos, onde você tem coragem de levá-lo na sua casa, ou de ir na casa dele, e juntos comer, e juntos dar risada, entende? E juntos bater papo despretensiosamente. Onde você tem, esses dias foi um missionário lá em casa, e ele não conhecia meus filhos direito, e eu estava ocupado, e Glaucio recebeu, ele é missionário de outra igreja, fez um café, eles começaram e conversar, não sei se chegou mais alguém. Depois ele mandou: muito obrigado por ter ido na sua casa, mandou para Glaucio, a Glaucio me deu, muito obrigado, porque eu pude ser quem eu sou. Eu não tive que representar ser um pastor, ser um missionário, eu fui eu. A gente sente falta de lugares e ambientes assim. Não é que você tem máscaras, não é isso. É que você tem liberdade de se soltar. Então, o Espírito Santo pode arrumar amigos para você, e também fazer você ser amigo de alguém. O que você precisa? O universo inteiro. Deus poderia ter deixado ele falar assim: ó, você tem o sol, a estrela de quinta grandeza, para iluminar. Você tem a lua, esse astro, para iluminar também, de certa forma, a noite. Mas eu vou colocar aqui um outro planeta, pertinho. Ninguém vai morar nele, mas ele vai ficar ali, para você ver que eu vou voltar para te buscar. Um planeta que a gente não conhece. Deus poderia ter posto um querubim para vigiar, passear na terra. Um querubim, um serafim, um ser de 6 asas, com olhos nas asas por dentro e olhos por fora. Deus poderia colocar um ser que tem 4 rostos diferentes, passando, de vez em quando ele passava aqui, quando você visse, é como se ele dissesse: Jesus vai voltar. Mas ele não fez isso. Ele falou: não, eu vou marcar o X do tesouro no peito dele. É você o receptáculo. O Espírito Santo habita em você.
Por isso que nós somos indesculpáveis diante de Deus. Não importa a idade, não importa a sua história de vida, o Espírito Santo está presente para fazer a diferença em nós. Eu estou preso a esse amante. O Espírito Santo está aí para te dar força, para você fazer de fato o que agrada a Deus. A pessoa diz: pastor, eu aceitei Jesus de verdade, eu queria tomar ceia, queria participar. Mas então, se você aceitou de Jesus de verdade, por que você não arruma a sua vida de verdade? Nos valores que nós temos de verdade. Por que você não se casa? Ou se separa? Mas não viva amigado. Dá um jeito. Se posiciona. Tinha uma outra querida irmã, até hoje ela frequenta. Ela tinha um caso com uma pessoa há 17 anos. Eu disse: mas eu não vejo você, mas foi 17 anos. Ele te sustenta? Me dá uma ajuda de vez em quando, mas ela tem profissão, ela é definida. Eu falei: mesmo, por que você está há 17 anos? Ele mora no Rio de Janeiro. E ela sabe que ela é a outra. Eu disse: você é a outra, você é a outra. Você está amarrado espiritualmente, se posiciona. Você não exerce seus ministérios, você não desenvolve. Rompe, o Espírito Santo está aqui para te capacitar. Porque não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. O tesouro, nós achamos tesouros aqui, chocolate, brincadeira. O tesouro está escondido ali, escondido aqui. Não. O maior tesouro do mundo, nunca se esqueça. É por isso que um homem vale mais que o mundo todo. Deus está disposto a dar Ele mesmo. Deus presente, vem habitar em você. Por isso que a casa tem que ser limpa, não pode ter mágoa nesse coração. Quando tem mágoa, alguém te feriu, eu não vou pedir para levantar a mão, mas se eu pedisse, todo mundo levantaria, inclusive eu. Quantas vezes fomos magoados? Quantas vezes já fizeram coisas conosco? Mas o Espírito Santo está aqui dizendo: libera esse negócio aí, não carrega isso não. Isso traz enfermidade para o seu corpo. Entende? O Espírito Santo está presente na nossa vida para nos aperfeiçoar, nos melhorar, nos tornar aceitáveis por Jesus, por Deus Pai. O Espírito Santo está presente quando você estiver lá no meio dos seus amigos. Eu estava examinando um rapaz que vai ser batizado, e eu estava dizendo para ele: quem é Deus? Nós não chega de servir a Deus gemendo. Isso é mentira do diabo. Nós temos que servir a Deus em alegria de espírito, porque o maior está conosco, não o menor. Nós não temos que ficar olhando, chega desse negócio: crente não pode isso, não pode aquilo. Eu tenho o Espírito Santo, Ele me completa. Eu estou em todos os lugares. Eu faço tudo aquilo que o Espírito Santo me direciona. Eu não sou feliz, eu sou plenamente feliz. Ele é que é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é o Espírito Santo. Você vê o maior índice de suicídio é nos países da Europa, onde eles têm tudo. Quando eu fui à Suíça, o pastor me levou num lugar lá, é tipo um shopping, mas só que era um prédio, assim. Então os andares são os shoppings, não é esse shopping igual nós temos no Brasil, comprido para lá, para cá. Esse que eu fui nessa cidade, em Zurique, é aquele shopping comprido. Então você tem as escadas rolantes e tem as escadas. Então você vai subindo, quando você chega lá em cima, mas está muito alto, é bem amplo assim, você vê lá embaixo. Ele falou assim: pastor, aqui direto a gente pula daqui, igual a terceira ponte. Falou: direto tem gente suicidando. E aí você fala assim: meu Deus, você anda na rua, você não vê uma folhinha caída na rua. Eu andando na rua assim, eu vi um relógio digital, grandão. Eu falei: poxa, é para o povo saber a hora? Ele falou: não, é para saber a hora, mas isso aqui é o seguinte, ele marca segundos. Quando esse ponteiro de segundos chegar aqui, o ônibus, o metrô vai parar aqui. Eu falei: quero ver. Aí estava eu e o irmão, falei: vamos ficar aqui. Faltavam alguns segundos, poucos segundos. Falei assim: quando chegar aqui, vai chegar? Vai. Eu fiquei esperando, eu e o irmão que estava comigo, e ele, esse pastor. E o relógio foi, irmão. Pastor, eu olhava e não via nada. Rapaz, quando faltava 3 segundos, o bicho virou ali e parou em frente. A hora certinha, eu falei: igual no Brasil. Uma maravilha. Eu falei: é verdade. Aí eu falei: vamos entrar. Entramos. Eu falei: mas como é que paga o bilhete? Ele falou: não paga, você compra antes. Eu falei: é mesmo? Ele falou: compra antes e não precisa pagar, confio em você. Eu falei: e o meu? Ele falou: não, o seu eu já comprei. Eu
Ah, então tá bom, obrigado. E do irmão? Ele está no cambalacho. Eu falei, ainda bem que é você, fulano, se prender é você. Outra cultura, meu Deus, tudo assim, facilidade, pastor, para as coisas. Não tem nada que a pessoa deseja, esses países assim, é uma coisa de doido. Mas mesmo assim tem gente se matando, se suicidando, porque dinheiro não traz felicidade, é verdade, melhora muito a vida, mas não traz plenitude. Quem deixa a gente pleno é o Espírito Santo. Eu já vi homens se suicidar, agora eu cerro. Eu já vi homens se suicidar por muito pouco, porque perdeu uma coisa, perdeu outra, perdeu o marido, pessoas dão fim à própria vida. Tem um homem que frequenta essa igreja, que esse homem já teve helicóptero, não um, vários. O maior iate do iate clube, ele só frequenta, não é membro. O maior iate que tinha no iate clube, certa feita, era dele. O maior, imenso, não sei quantos milhões ele deu naquele negócio, eu nem sei os valores. E ele falava assim, pastor, eu mandava o iate para tal lugar, as 3 praias, mas não é essas 3 praias não, é uma outra que tem em alto mar, não é aquela de Guarapari não, é lá na região lá, mas é lá no alto mar, também não sei onde é. Ele falou 3 praias, eu falei, sei onde é, eu já fiz muita farofa lá. Eu falei, não é essa não, é uma outra. Ele contando isso para nós, ele disse, eu mandava o iate para lá e depois eu ia de helicóptero, pastor. Aí eu pousava lá, almoçava, ficava a tarde toda, depois eles iam buscar a gente. Ferrari, Lamborghini, esse homem tinha mais de uma. Esse homem perdeu tudo. Esse homem anda aí, às vezes ele está aqui com nós aqui de chinelo, de dedo. Um rapaz. E eu fico olhando para ele assim, eu fico pensando, se fosse outro, tinha dado um tiro no ouvido. Mas no meio dessa crise, esse homem conheceu Jesus. No meio desse problema, esse homem conheceu o Evangelho. Esse homem vive, ele fala assim, eu tenho promessa, Deus vai restaurar a minha vida. Às vezes eu passo com ele assim em algum lugar e falo assim, talvez esse terreno todo aqui, o Banete pegou, mas tudo que era meu, pastor. Inclusive está do meu nome até hoje. Mas é muita coisa. E eu disse, o Espírito Santo completou ele. Sabe? Ele diz assim, eu era arrogante, eu era soberbo, eu era isso. Ele fala os defeitos dele. Aí eu falo, vamos tomar um café. Se eu chamei ele para almoçar. Vamos almoçar onde? Taquara. Toda sexta-feira em Taquara tem uma feijoada maravilhosa. Vamos lá no Taquara. É verdade. Ele descobriu que não é dinheiro. Eu olho para ele, não é, irmão? Eu fico olhando, você sabe disso, pastor. Eu falo, como que eu admiro? Não está em bens, anda em vista do que tinha, do que era. O Evangelho muda a sua vida, meu irmão. Você pode ter tudo, pode não ter nada, mas se você tiver Jesus, você está completo. O Espírito de Deus, mas você precisa alimentar o Espírito Santo. Você precisa fortalecê-lo na sua vida. Não deixar a carne prevalecer. Vamos procurar um tesouro? Fala para o seu irmão, vamos procurar um tesouro? Fala para ela, não precisa, já está aí. Está dentro de você. O maior, aplauda ao Senhor, tesouro do mundo. Maior tesouro do mundo.